Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jobis e você tá no Jobis PC. E aqui você já sabe, né? A gente conversa a respeito da deficiência por uma perspectiva diferente. A gente vai construindo pensamentos para que você possa ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Na verdade, esse canal é para todo mundo que quer ter uma qualidade de vida melhor, mas sobretudo para você que tem deficiência ou para você que tem um familiar com deficiência, trabalha com essa comunidade, com esse público, enfim. Seja muito bem-vindo desde já. Gente, quando eu me coloco aqui no Jobs PC, eu deixo meu WhatsApp e falo que o pessoal pode sugerir pauta. E aí, com essa história, eu tenho recebido bastante relatos de pessoas com deficiência, não só visual, bastante chateadas com o capacitismo. Só que aí, quando eu fui observar os relatos, eu percebi que em alguns casos o sofrimento era intensificado por imaturidade emocional. Em outros casos, não existia capacitismo, era mais essa imaturidade emocional. E aí eu quis fazer um vídeo com dicas para melhorar a nossa maturidade emocional. Aí como é que eu fiz? Eu peguei dicas do canal de duas psicólogas, elas estão ali na descrição, linkadinhas para você ver se você quiser. Porque eu pensei que se eu pegasse e bolasse dicas por mim mesma, baseado no que eu sei, na conversa das pessoas, né? Podia ficar um negócio meio, sei lá, de indiretas. Então, eu vou pegar essas dicas, eu vou acrescentar alguns comentários, né? E vou também exemplificar com questões do nosso grupo. Mas isso não essas dicas foram pensadas para todo mundo, para qualquer pessoa. Então, se de repente você caiu aqui de paraquedas, fica aqui, porque esse grupo não é somente para pessoas com deficiência. Antes de trazer 9 dicas para você melhorar a sua maturidade emocional, dicas que servem para todos os públicos, eu queria muito explicar o que é maturidade emocional. Maturidade emocional funciona da seguinte forma: quando o bebezinho nasce, ele vai ter o desenvolvimento físico, que é o visível, ele vai crescer, ele vai adquirir habilidades, ele vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a deixar a fralda. E ele também vai adquirir habilidades emocionais, o emocional dele, a inteligência, a forma dele lidar com a vida vai mudando com o tempo. A gente tem várias teorias do desenvolvimento diferentes, tem a do Erikson, tem a do Piaget, várias, mas todas elas acabam tendo uma coisa em comum. O meu desenvolvimento físico precisa acompanhar um certo desenvolvimento mental. Quando eu tenho uma pessoa adulta com vários comportamentos que não condizem com essa idade, eu tenho uma imaturidade emocional. A pessoa com deficiência, ela é mais suscetível a ter, vamos colocar assim, gaps, a ter falhas no seu desenvolvimento emocional. Por quê? Muitas vezes a gente tem muitas hospitalizações, muito contato com a dor. Muitas vezes, pela superproteção, ela tem um baixo contato social, então ela socializa pouco, não adquiriu as habilidades necessárias. Outras vezes, essa pessoa ela pode passar por um contexto de superproteção e todos esses quadros podem trazer uma falha de desenvolvimento emocional, de maturidade emocional, tá? Isso não tem a ver com a inteligência, isso não tem a ver com o QI, né, com quão inteligente você é. Então você pode ser uma pessoa super simples, ser uma pessoa que tem uma baixíssima escolarização e ter uma maturidade emocional bem bacana. Por outro lado, você pode, sei lá, ser uma pessoa idosa, com cargos, com títulos e mesmo assim ter o emocional de uma criança pequena, de uma criança menor. Então, eu vou trazer então as 9 dicas e você veja se alguma delas se servir, você pega para você com carinho e vamos lutar para a gente melhorar. Quando a gente melhora a nossa maturidade emocional, a gente é menos afetado pelo capacitismo e tem mais chance de não pensar que é capacitismo quando é outra coisa. Então vamos lá. O primeiro item é a disciplina e comprometimento. Então quem faz o que quer é criança de 5 anos. Quem faz o que quer na hora que quer, quando quer, enquanto quer.
O adulto não. E para esse adulto conseguir se desenvolver, ele vai começar a adquirir alguns traços, né, relacionados à disciplina e ao autocomprometimento. Alimentação saudável, por exemplo, buscar ter uma alimentação mais consciente, mais saudável. Atividade física, a gente sabe que o sedentarismo não faz bem, então buscar ter alguma atividade física, por simples que seja, por 5 minutos que seja, 15 minutos, desculpa, buscar ter, né? Guardar dinheiro, não gastar tudo que ganha. Buscar se autolimitar, então beber, comer e gastar também, né? Tempo de ficar no computador, tempo de ficar na televisão, no celular, para a gente conseguir fazer outras coisas, né? Conseguir ter variação de objetivos, variação de atividades. Aceitar o desconforto, aceitar desafios, riscos e incertezas. Então, quando a gente é adulto, a gente entende que algumas coisas, para eu ter o que eu quero, eu vou ter que fazer o que eu não quero. Isso faz parte da vida adulta. Então, para eu poder fazer uma viagem legal, eu vou ter que passar pelo processo de viajar, de arrumar minha mala, de pegar um ônibus, de pegar um avião e conseguir fazer as minhas coisinhas. E eu tenho que aceitar que a vida é assim. Então, a pessoa, por exemplo, que reclama de pequenos mal-estares, tudo que tá ruim, fica reclamando, fica sinalizando, isso torna a convivência com ela mais pesada, né? Faz questão de pequenas coisas. Qualquer pessoa que comete um errinho, você vai e cai em cima, sabe? Por exemplo, um erro de pronúncia, um erro, às vezes simples, você vai lá e corrige. Então, são coisas que mostram uma baixa aceitação, uma baixa disciplina, né? E essas coisas acabam demonstrando imaturidade. Não levar tudo para o lado pessoal. Então, inveja, sentimento de exclusão leva a muitos conflitos. Então, às vezes, a gente se sente excluído, mas não é isso que está acontecendo. Às vezes, eu falo assim, fulano fez isso para me prejudicar. Beltrano fez isso porque ele não gosta de mim. Ele passou na rua e nem me cumprimentou. Ele está me ignorando, está me esnobando, né? Então, acabam sendo pensamentos infantis. As pessoas, elas estão vivendo também passando pelos seus problemas. A maioria das coisas não são sobre a gente. As pessoas, elas estão mais focadas na vida dela que na minha. Eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu até brinquei. Nem meus filhos, nem meus amigos pensam o tempo todo em mim. Aí virei pra minha filha, você tá pensando em mim o tempo todo? Ela falou, eu não. Né? Então, essa ideia de que eu sou o centro do universo das pessoas, de que tudo é sobre mim, não é uma perspectiva legal. Desenvolver a sua autonomia. E aqui, atenção, autonomia... Ai, gente, será que eu vou ter que fechar a porta? Autonomia não é só andar sozinho, sair sozinho, né? Às vezes... Deixa eu ver se eu consigo fechar essa porta sem... Ah, não vou conseguir, vai zoar todo o vídeo. Às vezes, gente... Deixa eu baixar aqui o microfone aproximar. Pronto, acho que agora vai dar certo. Às vezes, eu sou uma pessoa que não anda na rua sozinha, mas eu sou super autônoma. Às vezes eu sou uma pessoa que anda sozinha, que consegue se virar bem, que até cozinha e tal, e eu não sou uma pessoa autônoma. Então, a autonomia é tomar as próprias decisões, como a gente já trouxe aqui no vídeo, e se responsabilizar por elas. Depender muito das pessoas não é um sinal de maturidade emocional. Então, tem que fazer uma ligação, você pega lá e faz. Né? Para tudo, você vai pedir a opinião dos outros para absolutamente tudo. Então, fulano me falou uma coisa, eu não sei se eu vou, se eu fico. Aí tudo você pede a opinião dos outros, né? E existe um prazer muito maior quando sou eu que conquisto as coisas com os meus méritos. A autoestima, gente, ela vai muito além de você ouvir, você é bonito, você é linda, você é um gênio. Isso não é autoestima. A autoestima também está relacionada ao valor que eu dou para mim mesma. E para eu realmente dar valor para mim mesma, eu preciso sentir que eu tenho um bom nível de autoeficácia. Eu sentir que eu dou conta de fazer as coisas, né? E fazer as coisas, volto de novo, quando a gente fala de autonomia, a gente pensa que é só você saber andar, você saber fazer isso, você saber fazer aquilo. Mas não é só isso. É você ser capaz de fazer o que é preciso fazer.
Então, se você, por exemplo, você estuda e você de repente precisa que alguém te leve na escola, te deixe, te busque na escola, de repente até te leve na sala de aula, ok. Mas dentro da sala de aula você é autônoma. Dentro daquele espaço você consegue se comportar como estudante, você consegue assumir as rédeas do seu processo pedagógico. Então, alguém fazendo absolutamente tudo pela gente atrapalha o desenvolvimento da nossa autonomia e, portanto, o desenvolvimento da nossa autoestima e, portanto, a nossa maturidade emocional, entende? É um predinho. Então, se uma coisa vai faltando, tem mais chance de faltar outra. E por isso é tão importante a gente aprender a se posicionar como adulto. É muito importante isso. Vamos lá. 5. Evitar o vitimismo. Já dizia Sartre, eu não sou responsável por tudo o que me acontece, mas sou responsável pelo que eu faço com o que me acontece. Então a posição de vítima, tudo é culpa dos outros e eu não tenho escolha, tá? Então, evitar ficar nesse lugar. Não ser vitimista não significa você não sofrer, não significa você não abalar, mas você começar a ter uma autorreflexão. Por exemplo, acontece um problema, dificilmente a culpa é 100% do outro. Às vezes, a culpa está na nossa leitura, a gente faz uma leitura equivocada. Acontece uma coisa, eu falo, fulano tá me excluindo. Também as pessoas sempre me excluem, né? As pessoas não gostam de mim, as pessoas não me respeitam. Eu tô cansado de ser uma pessoa legal com os outros e as pessoas me excluírem. E aí vai. E de repente o fulano te excluiu por algum motivo relacionado a ele, né? E você tá lá já chorando as pitangas, fazendo o drama da Groenlândia e você nem sabe o que tá realmente acontecendo. A gente não consegue ter dados de realidade. Então, quando a gente se torna vítima das circunstâncias, muitas vezes, a gente se enfraquece. Porque a vítima, no vitimismo, eu não tenho lugar de escolha. Eu fui excluída e acabou. Eu fui excluída porque a sociedade é horrível e a mim só resta chorar e pensar no quanto o mundo é mau e no quanto as pessoas são egoístas e tal. Mas no mesmo momento em que eu tô fazendo isso, eu também tô sendo egoísta. Porque eu não tô pensando nas outras variáveis, no que está realmente acontecendo. Não tô dizendo isso para dizer que o sentimento de exclusão, que a gente não é realmente excluído em alguns espaços, mas tudo tem camadas. Então, quando uma pessoa com deficiência chega no espaço, ela não chega somente com a sua história, com a sua herança. A gente tem muitos outros movimentos, muitas outras pessoas buscando inclusão, muitas pessoas que até querem incluir, mas não se acostumaram a fazer isso, não sabem fazer, né? A pessoa, às vezes, que está lá na posição de te excluir, ela é insegura, ela tem suas próprias questões. Então, a gente precisa ter paciência, ter amorosidade, segurar um pouco, às vezes, aquela raiva, aquele sentimento de vitimismo, para a gente não sair atropelando as pessoas e aí sim vitimizando os outros, né? E, enfim, paciência, espera, observa, sente. 6. Ter objetivos a longo prazo. A gente falou um pouco sobre isso, mas a verdade é que quando a gente é adulto, a gente não vive só para o momento. Então, a gente também é menos imediatista. Então, por exemplo, uma pessoa adulta, ela sabe que ela tem que fazer certos sacrifícios hoje para ter aquilo que ela quer. Que é uma variante de eu tenho que fazer o que eu não quero para ter o que eu quero. Saber esperar. É muito importante, igual a gente falou ali, né? Saber esperar. Observar, esperar, ter paciência. Estudar, por exemplo, é uma coisa muito legal da gente fazer, né? Buscar estudar, buscar aprimorar o nosso conhecimento. Aprender a guardar dinheiro, por menos que você tenha, a gente pode aprender a poupar, guardar um dinheirinho para conseguir as coisas. Cuidar da nossa própria saúde, né? Cuidar da nossa higiene também, né? Não se responsabilizar. Não esperar que os outros façam tudo pela gente, olhar como é que tá um sapato, olhar como é que tá uma meia, buscar aprender sei lá, gente, a lavar um banheiro, a lavar uma peça íntima. São coisas que acabam trazendo pra gente mais autonomia, mais espaço de manobra, mais liberdade. Aceitação é o 7º item. Criar expectativas é normal e é positivo, mas é muito importante a gente aprender a aceitar a realidade, lidar com o que está realmente acontecendo, entender que a vida não é como a gente queria que fosse.
E o problema não tá na gente ter a expectativa, mas na gente não aceitar como que as coisas não sejam como a gente quis, tá? Olha a diferença sutil. Então eu gero uma expectativa muito massa sobre uma coisa e de repente aquilo não é como eu queria e eu desabo. Eu desmorono, a vida acabou, o dia acabou, sabe? Então assim, esse tipo de atitude faz o convívio com a gente se tornar um pouco mais difícil. E isso acaba fazendo com que a gente fique mais exposto a situações de discriminação. Mas o que está movendo não é a deficiência, é o próprio modo como a gente se apresenta. Manejo social é o 8º item, gente, é muito importante, manejo social. Né? Saber falar, tem gente que fala assim, mas eu falo alto. Então aprenda a falar baixo. Tem lugar que você fala alto, tem lugar que você fala baixo. Observa como é que as outras pessoas estão se comportando, né? Eu confesso, ter noção de conveniência. Gente, eu fico pra morrer, me perdoem, quando eu vejo de repente aquela pessoa cega em local público usando o celular com leitor de tela na maior altura do universo. Jobis, você tem preconceito com leitor de tela? Eu amo leitor de tela. Meu problema não é leitor de tela, meu problema é educação mesmo. Por exemplo, você tá lá no cinema, tá todo mundo assistindo o cinema, aí fica o seu celular lá assoviando e a voz do Google falando na maior altura. Não é legal. A pessoa tá lá dando uma palestra e você começa a mexer no celular, no WhatsApp na maior altura. Não é legal. Pessoal também que não enxerga, que tem baixa visão e bota brilho. Dependendo do brilho que você colocar onde você tiver, você expõe coisas que não são legais, que são muito íntimos. Por exemplo, a senha do seu banco. A sua senha, a sua conta bancária, o seu extrato, né? Então, é bom a gente ter essa noção de conveniência, né? Ter horário, marca uma coisa, tenta chegar no horário. Se esforça. Ai, Jô, mas eu dependo de alguém e aí essa pessoa não tem horário. Então, você já começa a se programar sabendo que você tá com alguém que não tem horário. Se o negócio é às 7 horas, você fala que é às 7h40, para você ter margem. Passa uma boa impressão a pessoa que chega no horário para as coisas, passa uma impressão adulta, passa uma impressão responsável, né? E a autoimagem, ela vai impactar, sem dúvida, no capacitismo que a gente recebe também. A autoimagem, ela é muito importante. A gente, por exemplo, que não enxerga, a gente às vezes tem um olho que remela, um olho que fica saindo secreção. Então vamos olhar como é que tá esse olho. Vamos lavar o rosto, lavar os dentes. Esses itens de autocuidado que é importante a gente ter, né? Ver se a nossa roupa tá limpinha. Então, às vezes, você não tem condição de ter um guarda-roupa refinado. Você precisa usar roupas mais simples, às vezes roupas até que são de segunda mão. Isso é perfeitamente aceitável. O que a gente está falando não é que você tenha dinheiro para usar roupas caríssimas, mas que você se toque, observe se a sua roupa tá limpa, verifique se a sua roupa não tá com marca de suor, quando você vai repetir uma blusa, uma camisa, se não tá com rodela de suor debaixo do braço. São coisas que muitas vezes a gente, por não enxergar, a gente pode não se atentar. E essa autoimagem, ela vai impactar em como a gente vai ser recebido e visto. E isso vai impactar na gente também. Não é uma questão de, então eu vou passar pano para a sociedade. Não. Eu vou investir em mim. Eu vou investir no meu bem-estar e em que as pessoas que estejam comigo se sintam bem ao estarem comigo. Afinal de contas, eu quero interagir com as pessoas, eu quero trabalhar, eu quero namorar, eu quero, sei lá o que eu quero fazer, me divertir com os amigos, enfim. Então isso faz parte. Saber o mínimo de organização, organizar um pouco as coisas, né? Isso é muito importante. Saber onde é que tá, o mínimo das coisas. Isso tudo, gente, evitar se envolver em intrigas, fofocas, sabe? A pessoa que, eu conto uma fofoca, aí eu repasso a fofoca pra lá, repassa pra cá, fulano disse, fulano falou, e aí de repente, quem falou isso foi fulano, Beltrano falou isso. Gente, isso faz mal pra gente. As pessoas começam a nos evitar, começam a puxar papo. É porque eu tenho deficiência. Não é, porque você é uma pessoa boca de sacola. Basicamente por isso. Então, a pessoa não senta perto de mim porque eu tenho deficiência. Às vezes não é, porque você fica incomodando. Às vezes ela quer se concentrar e você tá lá. Entende? Saber quando você vai falar, tocar as pessoas
é uma coisa que a gente que não enxerga precisa ter cuidado, né? Onde tocar, como tocar, quanto tocar, né? Evitar toques. Tem muita gente que pensa, como eu não enxergo, eu vou tocar nas pessoas para saber como elas são. E não pede permissão. Isso é muito desagradável, né? Para isso pode ter audiodescrição, se tiver curiosidade. A gente pode estudar formas de se colocar nesse sentido. Mas são regras, né? São habilidades sociais que a gente vai desenvolvendo. E tudo isso vai gerar na gente credibilidade. Que é aquele momento que as pessoas vão falar, nossa, Beltrano, ele é uma boa pessoa. Não porque ele é um deficiente bem-sucedido, ou sei lá o quê, uma pessoa com deficiência bem-sucedida, mas ele é agradável, ele é educado, ela é elegante. Né? Eu vi uma frase do professor Vitor, não esqueci mais. Entre bem e sai ainda melhor. Né? Para as pessoas a gente gerar boas impressões. Isso é muito importante. A gente também é responsável por aquilo que a gente envia para os outros. E isso não sou eu culpando a vítima, não. Isso é a psicologia que fala. Todas as abordagens da psicologia trazem isso, é unanimidade. E o nono item dessa lista, que esse vídeo já está ficando muito grande, é muito simples, muito direto e muito objetivo. Nem tudo é da sua conta. Gente, aquela pessoa que se mete em tudo, que pergunta tudo, que quer saber de tudo, que quer tomar conta de tudo, que critica tudo. Gente, é muito chato. O mundo não gira ao meu redor. Não, as pessoas não estão ansiosas por saber o que eu penso do BBB. Sério, elas não estão ansiosas por isso. Então, assim, essa coisa de você dar opinião tudo. Não, é minha opinião. Tá, mas você não precisa dar opinião sobre tudo. João, mas você tá falando que eu não devo ter opinião? Não, você deve ter opinião sobre tudo. Mas você não precisa expressar tudo o que você pensa. Você não precisa ter essa verborragia toda, porque isso também afasta as pessoas, sabe? Conflitos desnecessários. Vamos imaginar, por exemplo, que eu acho que mulher muito mais velha que homem é feio. Vou imaginar que eu acho isso. Eu não acho, mas vou imaginar que eu acho. Aí eu chego lá e falo, numa roda de conversa, não sei o que lá, não, gente, eu acho ridículo. Mulher velha come novo, eu acho ridículo, eu acho nojento. Pra que eu vou falar isso? Né? Pra quê? Perguntar tudo pra pessoa, me meter onde eu não devo. Eu não preciso consertar o mundo. Se eu agir com bondade, dignidade, respeito com quem tá do meu lado, eu já vou estar fazendo a minha parte. Se uma pessoa me pedir ajuda diretamente e eu for tratar ela bem, tratar ela de forma acolhedora, eu já vou fazer a minha parte. Se eu tiver a oportunidade de fazer o mal e fizer o bem, eu já fiz a minha parte. Eu não tenho energia infinita para lidar com tudo. Nós, pessoas, nós temos um nível de energia na vida. E se eu gasto minha energia inteira, eu vou ficar cansada, eu vou ficar esgotada emocionalmente, isso vai afetar minha saúde emocional. Então, maturidade emocional passa por escolher como, com quem e por quanto tempo gastar a nossa energia mental. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil. Se você gostou, compartilhe. E na descrição tá lá os canais das meninas que me inspiraram nesse vídeo, tá bom? Um abraço grande.